voltamos com mais um episódio do Alô Criançada. Hoje eu estou com uma convidada super especial e eu quero falar sobre um tema um pouco pesado. Mas antes de entrarmos nele, eu quero trazer uma leitura de um salmo. Vamos lá? Salmo 34. Eu tenho uma lembrança muito boa dele, porque na minha infância, a minha mãe tinha o costume de no café da manhã colocar cada um de nós para ler um versículo. E ela falava, vocês têm que saber que existe um Deus para prestar contas. E esse era um dos salmos que ela mais nos colocava para ler. E hoje ele tem tudo a ver com o nosso assunto. Ele diz assim: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Minha alma a fará se gloriar no Senhor. Os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Magnificai o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor e ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Eles olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não foram envergonhados. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas dificuldades. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, abençoado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, seus santos, porque não há escassez na vida daqueles que o temem. Vinde vós, crianças, escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. E aqui fala, no versículo 17, os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está perto daqueles que estão de coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos e nenhum deles é quebrado. O mal mata os perversos e os que odeiam os justos serão desolados. O Senhor redime a alma dos seus servos e nenhum daqueles que confiam nele será desolado. Esse salmo fala de um homem que percebe que Deus é capaz de cuidar das suas angústias. Um Deus que enxerga quando ele está triste, um Deus que cuida dele nos piores momentos. Um Deus que enxerga um homem com o coração quebrantado e ajuda a colocar esses cacos no lugar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão, transtornos mentais e vamos culminar também falando sobre um tema muito pesado, doloroso, mas extremamente necessário. Nós vamos falar sobre suicídio na faixa de crianças e adolescentes, infanto-juvenil, que infelizmente é algo que nos adoece. É doloroso saber que uma criança é capaz de tirar a própria vida porque ela não está suportando a vida que ela tem. Então, fica comigo, não vá embora. No próximo bloco eu vou apresentar minha convidada super especial e eu peço que chame seus parentes, seus filhos, seus amigos, encaminhe esse programa para que nós possamos divulgar essa informação tão necessária. Não vá embora, eu vou e volto logo logo. Tá transformado, tá bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil.
Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos, eu falei que era rápido. Eu estou com uma convidada super especial aqui, que Deus enviou do jeitinho que eu estava precisando. Há um tempo eu estava precisando de uma psicóloga clínica, especialista em uns assuntos meio cavernosos que eu sempre quis tratar aqui. E num improviso, Deus enviou a Benilza Durães, ela é psicóloga clínica, professora, né? Obrigada, minha querida, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. A Benilza, quando nós falamos de suicídio, nós sabemos que ele é o final da corda e existe um começo, né? E assim, eu quero te dar total liberdade para complementar o que eu falar. Se eu tiver dado alguma informação errada, você falou, olhando, discordar, né? Nós estamos aqui, eu estou aqui para aprender. Mas eu observo, como eu lido com crianças sempre, eu sempre estive envolvida no universo infantil, que quando chega nesse ponto, ele sempre começou lá atrás na incapacidade de lidar com as dores que a pessoa está enfrentando, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, mas a pessoa que tira a própria vida, ela é um fraco. Eu já vejo que essa pessoa encontra uma força porque é totalmente antinatural você tirar a própria vida, né? Então, eu vejo que a pessoa encontrou uma força onde ela não existia e direcionou para o lado que ela não deveria ter direcionado, que é dar fim à própria vida. E quando a gente trata de crianças, eu tenho visto que a sociedade, no geral, hoje, tão individualista, tão egoísta, tão focada nos próprios interesses, que as pessoas ignoram que as crianças sofrem, que elas têm dores, que elas têm problemas, né? Acho que nós podemos começar por aí, né? Sim. Primeiro eu queria parabenizar o programa, a sua iniciativa, a TV, por abordar um tema que é tão delicado e que tem muito tabu em cima dele. Eu acho que a gente trabalha com uma prevenção, quando a gente quebra esses paradigmas e coloca na mesa, nós precisamos falar sobre isso. Não dá para fingir que não tem, né? Porque é tão doloroso, porque é tão ruim, como você falou, é pesado, né? E a nossa tendência é querer não falar daquilo que parece pesado, daquilo que é desafiador, daquilo que é desconfortável, por achar que aquilo vai gerar mais problema. Mas, na verdade, como eu vou tratar uma ferida sem falar dela, sem entender as causas, os determinantes? Então, assim, é um tema delicado, pesado, mas a gente foca na necessidade de preveni-lo e diminuir os números. Porque começando por onde você, nesse momento, né, abordou de forma muito, muito clara, é sobre a nossa percepção de adulto com a infância, que é ruim, né? Então a gente ainda tem uma cultura de tratar a criança como um pequeno adulto. A gente leva as nossas expectativas ao comportamento infantil. Quando a gente está estudando comportamento humano, a psicologia do desenvolvimento infantil, uma das matérias que eu leciono na pós-graduação, é justamente entender que existe cada fase da infância que é esperada, e em toda fase tem muitas vulnerabilidades, e esse sistema emocional está sendo formado, né? A ansiedade na infância, eu falei esses dias para um grupo de mães, é absolutamente normal e é esperado. Só que tem um ponto que ela pode virar um transtorno, mas a ansiedade é parte do desenvolvimento. A tristeza profunda também faz parte do desenvolvimento, especialmente na adolescência.
A vontade de não querer viver faz parte da vida, inclusive. Se todo mundo parar para pensar um pouquinho na própria história, em algum momento, mesmo que por um segundo muito breve, você teve aqueles momentos que você falou assim, ou pensou e até ignorou. Como eu queria só dormir e apagar, e não viver mais a minha vida. Eu queria acordar já na glória, né? Eu queria transpor disso aqui. Às vezes passa, né, aquele pensamento assim, e se eu não acordar amanhã? Sim, Como que as coisas vão se desenrolar? O exatamente. que vão fazer? Então esse curso de, às vezes, não querer viver, de curso de pensamento, né, de não querer viver, também é natural. Certo. Só que a psicologia do desenvolvimento diz algo muito interessante, que na adolescência pode esperar porque isso vai acontecer, inclusive precisa acontecer para a maturidade. Agora a gente precisa estar de olho, a gente precisa gerar um ambiente de proteção para essa criança que está no processo de transição, saindo da infância, daquele mundo perfeito, para o mundo real, né? Quando a gente está falando de mundo perfeito, é que por mais que a criança esteja vivendo em muitas vulnerabilidades, dores e angústias, por mais que ela racionalize que às vezes ela não está num ambiente favorável, onde ela é amada, ou ela está em muitos recursos escassos, né? Muita privação, porque nos estudos em psicologia vão dizer que na infância, os fatores de uma criança desenvolver o quadro depressivo, ou um quadro em que ela está mostrando interesse em autolesão, que lá na frente pode virar um extermínio, que é aquela criança que se coloca em risco com muita facilidade. Você vê que assim, ela quis cair de bicicleta, ela quis se machucar. É um jeito já distorcido de se punir. Quando alguma coisa no contexto ali já está muito desconfortável, ela não está conseguindo lidar com a chegada de um irmão, ela não está conseguindo lidar com uma punição, um monitoramento dos pais, ela não está conseguindo lidar com a privação do básico, com noites mal dormidas, né, que é um dos fatores também muito importante ao estresse cerebral em função de noites mal dormidas, uma alimentação muito ultraprocessada que aumenta, né, esse comportamento cerebral de estresse, de ansiedade, tem vários fatores para a gente conversar sobre isso. Tem um fator também da insegurança afetiva, mas entre tantos fatores que existem, o principal deles é a relação com pai e mãe, as figuras de apego. Quanto essa família consegue dar uma relação de segurança afetiva, e a gente não está falando de pais perfeitos, 100% presentes, né? Até porque é muito utópico se a gente for olhar, Claro. né? Mas do quão seguro eu estou de que sou amada, de que sou querida, independente do que eu faça, independente de quantas notas se eu tiro na escola ou não, se eu aprendi ou não a tocar aquele instrumento que meu pai e minha mãe queriam tanto. Então tem uma série de fatores que vão dar à criança assim, um sentimento de segurança. E aí a criança vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo a percepção dela mesma. E aí, quando vai chegando ali perto da adolescência, aquele período crítico, dos 10 aos 12 anos, é o período mais crítico que a gente fala nos consultórios, porque está fazendo a ruptura desse mundo infantil, né, da idealização, que por pior que seja a vida daquela criança, do que ela esteja passando, ela ainda tem um sonho. Ela ainda está imaginando, desejando. Quando vai chegando perto da adolescência, que a transição de fato está acontecendo, que começa por volta dos 10 anos, né, está cada vez mais cedo, ela vai vendo que não é assim. Ela vai saindo das nuvens e vindo para a Terra. E aí a Terra é muito ruim de estar. Muito ruim. Eu lembrei do texto do Mito do Sísifo, que ele já falava muitos anos atrás, o filósofo, que com o passar dos anos e do século, o ser humano vai vendo cada vez mais o desafio que é viver. E idades mais precoces vão querer desistir dessa história de vida, porque o nosso comportamento e cultura social está entregando um mundo muito ruim para gerações futuras, sem esperança. E aí, com a experiência de consultório, já são 13 anos, né? Ela tem ainda 3 faixas etárias, infância, adolescência e adulto. E adulto aqui tem famílias e casais, gestantes, e pessoas que estão preparando, né, para ter família. E me chama bastante a atenção, Eliana, que crianças e adolescentes me dizem assim, mas para que crescer? Quero crescer, não. O complexo de Peter Pan, né, tá querendo virar uma...
talvez estão enxergando assim a vida do Peter Pan como algo que deveria ser permanente, né? Não vou crescer. Pra quê, né? Não, também, mas é muito mais assim. E eu escuto muito. O que o adulto faz? A vida do adulto é tão chata, né? Minha mãe gostava disso, tinha um sonho disso, não faz mais. Meu pai também não. E a gente vai abandonando coisas que não necessariamente deveria abandonar. Mas o nosso cansaço, né, da vida mesmo, do trabalho, vai fazendo com que a gente abandone alguns sonhos mesmo, ou a gente vai se abandonar nesses sonhos. E qual a mensagem que a gente está passando para criança e para adolescente? Que a vida é só isso. É ruim. Ela é só acordar, trabalhar e dormir de novo, acordar, trabalhar e dormir de novo, no máximo ir para um culto, e que a gente prega uma coisa, que o quanto que a gente vive, o quanto que a gente vai lá e faz alguma coisa para alguém, sabe? A gente está entregando um mundo muito ruim. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou da criança que tem o hábito de se colocar em perigo. É um dos fatores que a gente observa, né? Por exemplo, quando, na minha infância a gente chamava era o pestinha, né? Mas aquela criança que parece que ele está sempre procurando uma forma de acabar com a própria vida mesmo. Tem criança que parece que atrai ela o perigoso, né? Então talvez isso seja um sinal de alerta para a gente observar como está a criação dessa criança, porque é aquele menino que ele só vai procurar coisas cortantes, você vai procurar subir em lugares que ele pode cair. Tem criança que parece que ela tem uma atração especial por coisas perigosas. Aí você está falando de crianças que ela já mostram um impulso maior que as outras. Em psicologia, quando a gente está fazendo análise clínica, a gente vai analisar fator de impulso, como que é o impulso dessa criança, que é essa procura excessiva, diferente dos outros da sua idade, por tudo que envolve algum risco. É diferente quando a gente está investigando um risco de futuro autoextermínio. Ah, sim. Que é assim, é uma criança que já apresenta uma mudança importante no comportamento. É uma criança que era comunicativa, que foi deixando de ser comunicativa, ou passou a ser uma criança muito irritada, muito nervosa. E a atração pelo macabro são sinais também? Pode ser ou não, né? Porque quando essas atrações por coisas muito bizarras, elas já estão apontando um outro fator, né? E aí não necessariamente é um transtorno mental que está ali sinalizando uma chegada, mas às vezes é um transtorno relacional, da dinâmica, né? Familiar, do contexto que ela está. Um ambiente adoecido. Porque às vezes é um ambiente intrafamiliar de violência, né? Violência psicológica, abandono, negligência, né? Escassez, como eu citei. Então a criança, para tentar sobreviver ou entender ou lidar com a vida dela, ela não vai sentar aqui com o coleguinha, nossa, minha vida tá tão difícil, deixa eu te contar. Não, ela vai se desorganizar no que ela sabe. Comportamento alimentar, comportamento de dormir, né? E o comportamento escolar. Abandonar também as coisas que gostava. Exato. E aí é uma criança que vai ficando mais irritada ou muito, muito agitada, mas sem um fim específico de brincar, né? De tudo que você falou, né? Pra gente fechar esse bloco agora, e nós vamos iniciar no outro já dando uma sequência. Mas, então assim, a criança que ela tem uma tendência a coisas perigosas, buscar brincadeiras perigosas, um ambiente mais perigoso, é um sinal de alerta, mas não necessariamente significa que essa criança vai buscar o autoextermínio. Exatamente. Né? É um sinal de alerta quando ela já apresentou um comportamento estranho, né? Uma mudança no humor. Uma criança que passou a ficar mais irritada, ou mais introvertida, mais introspectiva, menos participativa, mais desanimada, e aí a gente começa a pensar num quadro disfuncional que pode estar formando um quadro depressivo. E as crianças que estão em risco, e quando a gente está falando criança, é nesse finalzinho, né, da infância indo para a adolescência, que na história mesmo dos estudos em psicologia mostraram que ainda que raramente, mas podem tentar contra si mesmas, elas se envolveram em muitos acidentes. Sim. Né? Porque também existem aquelas crianças que estão em desenvolvimento de um impulso que é maior que os outros da sua idade, entende? Entendo. O impulso está no processo ali de formação na adolescência, ele está super desorganizado, em uma intensidade absurda, e o maior risco que a gente fala nos consultórios da adolescência é justamente pelo impulso. E é um impulso que nós adultos devemos ajudar esse adolescente a se regular. E no próximo bloco eu vou explicar como isso pode ser feito,
Mas o maior risco da vida humana está na adolescência e juventude, ali por volta até dos seus 23, 24 anos, porque esse sistema nervoso central, o cérebro, ele está num processo regulatório, aprendendo e muito hormônio. Então, o impulso das ações, de tomar decisões sem tanto planejamento, de se colocar em risco, em todo e qualquer adolescente, por mais bem educado que seja, é um risco iminente. E adolescentes que têm já diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, TDAH, que está dentro do espectro autista, também é uma população que está em risco maior. Em outro bloco também eu explico melhor sobre isso. Então nós vamos para um intervalo, nós vamos voltar com esse assunto. Não vai embora, chama mais gente para assistir, está sendo de grande aprendizado para mim e espero que tenha sido para você também. Vamos ficar juntos. Eu vou e volto logo logo. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7 mil novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos. Falei que era rápido. Eu vou falar alguns números aqui que me deixaram desnorteadas ontem à noite. Entre 2012 e 2021, foram registrados 1.563 suicídios na faixa de 10 a 14 anos, além de 8.391 casos entre 15 e 19 anos. O aumento de suicídio entre jovens de 10 a 14 anos atingiu 45% em 5 anos. E quando a gente vê esses números alarmantes, é duro a gente entender que se não fizermos alguma coisa, eles vão aumentar, né? Sim, tem muito a ser feito, mas esses números, eles têm uma explicação que eu acho que é por aí que a gente tem que começar a avaliar as coisas. Por quê, Juliana? Esses números, eles estão mostrando que o nosso comportamento e cultura está com um problema há muitos séculos, né? O que é que a gente está gastando de tempo de relacionamento? Como que a gente está tratando as emoções da criança e dos adolescentes? Porque a gente quer, às vezes, que a criança e o adolescente se adapte à nossa vida. E aí, assim, é por uma questão de sobrevivência, né? Mas até que ponto as crianças precisam pagar os nossos preços e qual o preço que fica para ela, né? Tô lembrando de uma vez um burburinho aqui no Goiás mesmo, de que ia ter creche noturna. Eu lembro. E aí eu lembro que as pessoas ficavam comentando, assim, sobre várias questões, assim, servidor suficiente, o tipo de projeto pedagógico. E me preocupava bastante, assim, o quanto que as pessoas não estavam vendo a infância e a adolescência. Por que que eu tô falando isso? Porque para chegar a esses números aí, começou em coisas simples, assim. Porque se a gente fala, por exemplo, em creche noturna, um exemplo banal, tô dando, banal vírgula, né? Diante de tantas coisas que a gente pode falar desses determinantes. Como que a criança vai dormir com que segurança? Porque o dormir é um comportamento de segurança emocional na infância. É aquele sentimento. Meu filho, hoje ele está fazendo 10 anos, ele sempre teve muita insegurança para dormir.
E olha que eu sempre coloquei ele para dormir no quarto dele, eu sempre fiquei ali até ele dormir, contando histórias. É um hábito nosso, a gente faz uma oração, eu conto uma história e canto música até ele dormir. E até hoje eu faço isso. E ele tinha muitos episódios de acordar de madrugada e quando eu vi ele estava na minha cama. E isso só parou depois que a irmã nasceu, agora ela está com 4, e agora os dois dormem no mesmo quarto. Eu fico pensando, essa criança vai acordar de madrugada, não vai ver o pai e a mãe, porque o pai e a mãe estão trabalhando, igual os meus dormem cedo, né, e sempre tinha um despertar ali por volta de meia-noite, e o pai está ali trabalhando. Nós estamos tratando uma infância órfã de pais vivos. Sim, né? E se a gente parar para pensar, boa pauta que você trouxe, porque olha, é relacionamento. O comportamento de dormir para uma criança é um momento de relacionamento. Sim. Ela saber que ela está dormindo num lugar que pertence a ela, com as pessoas que estão gerando segurança. E ninguém substitui esse papel. Não. De pai e mãe, principalmente nesses momentos. Né? Quando a gente recebe no consultório crianças com várias disfunções, a gente analisa uma tríade: comportamento alimentar, controle dos esfíncteres, né? Urinar e evacuar, e comportamento de dormir. A base da saúde mental na infância está nessas 3 coisas. Quando eu mexo nessas 3 coisas, quando eu desamparo nessas 3 áreas ou numa delas, eu já estou falando de um determinante de risco para vários transtornos mentais. Uma criança que acorda com pais brigando, por exemplo. É sobre o sentido da vida, né? E sobre ela dormir sem saber se esse pai e a mãe vai estar lá porque ela está vendo que tem um risco de separação. Sem ela saber o que vai ser o dia dela amanhã, porque a casa dela é uma bagunça sem rotina, sabe? Então eu tô dando um exemplo aqui muito simples para ajudar você em casa a entender que esses fatores, para a gente diminuir esses números e proteger mais as nossas crianças, estão no nosso alcance, no nosso cotidiano, no nosso ordinário. Como é que você está cuidando dos momentos de refeição da sua casa com os seus filhos? Do dormir, né? Que presença, que segurança você passa para essa criança e esse adolescente dormir? Qual é o relacionamento que você tem com o desempenho escolar dessa criança, desse adolescente? Quando eu falei de controle de esfíncter, muitas crianças e adolescentes, quando já estão dentro de um quadro ansioso depressivo, apresentam desregulações gastrointestinais, voltam a fazer xixi na cama. Alguns têm uma constipação importante. Tudo isso é um fator emocional que a gente liga o alerta. O problema é que, às vezes, as famílias vão procurar ajuda quando esse alerta já está gritante, a ponto de, doutora, trouxe esse menino aqui porque ele já está aqui com os braços cortando. Acho que é frescura da geração de hoje em dia. Gente, esse chama atenção. Exatamente. Esse discurso é perigoso. Você trouxe quando ele já está se cortando. Mas eu não percebi. Você não percebeu o quê? O corte. Não, tá. O corte, tudo bem. A adolescente esconde muitas coisas. Na minha adolescência, escondi tantas coisas. E é até natural, porque a gente está desenvolvendo, né, a nossa autoimagem. E é natural que esse adolescente queira se separar e se distanciar da família para conhecer o mundo na perspectiva dele. Ok, até aí. Mas e os outros sinais? Parecia tudo normal. O que é que você está considerando de normal na infância e na adolescência? Mas não quero comer não, tô com fome não. Adolescente sem fome não existe. Não existe. Há quanto tempo está comendo dessa forma? Comer besteira na adolescência é absolutamente normal, mas olha só. No Brasil, esses números, eles são maiores em meninas. Não sabia. Em meninas. Faixa etária das meninas entre 14 a 19 anos, enquanto que o risco dos meninos ou é mais cedo ou é mais tarde, a partir dos 18. Adulto é mais homens, né? O risco maior em homens jovens. Homens jovens é a população assim que infelizmente assim os mais tá jovens, nesse ranking. Então meninas, os mais velhos homens. Assim, os mais meninas mais jovens têm um risco. E a partir dos 19 anos, o maior risco está em jovens meninos num processo de busca profissional, de formação, mudança de carreira, porque para o homem essa imagem de quem eu sou no mundo é muito a partir do meu diploma, do meu conhecimento.
Enquanto a menina lá dos 15 aos 19 anos, a importância para ela é quão bela, né, quão desejável eu sou, quão atraente eu posso ser. E aí muita aquela preocupação com o corpo, e aí aumenta os interesses de cirurgias plásticas, né, uma rinoplastia, uma abdominoplastia. Não estou dizendo que a garota que faz isso, ela está dentro de nenhum transtorno, tá? Deixar aqui muito claro que a ideia que é você entender que existem pequenos fatores que vão se somando ao longo dessa infância, adolescência e jovem, antes de sermos jovem adulto, que já estão nos mostrando sinal de alerta. Outro sinal de alerta está dentro de um quadro de neurodesenvolvimento. Transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno afetivo bipolar, transtorno de desregulação emocional. Por quê? O TOD também? O TOD também, mas o TOD a gente já faz uma outra leitura, mas dentro dos comportamentais. Certo. Esses são neurodivergentes, né? Então a gente já tem um organismo em luta ali com ele mesmo, com limitações importantes, né? Assim, maiores, que aumentam esse risco. Por quê? Criança, principalmente no final da infância e iniciando a adolescência, gente, o grande fator é o impulso. O impulso de decidir. Sabe que a gente fala muito, esse menino não pensa, faz as coisas sem pensar. Esse é o normal, esse é o maior sinal que o seu adolescente está se desenvolvendo super bem, que a sua criança está no desenvolvimento. O famoso pagar para ver. Desenvolvimento normal é que ele é impulsivo, né? Então, querer que a criança não seja impulsiva, então você não está entendendo o mínimo básico de infância. Aí eu deixo a criança fazer o que ela quer, porque ela é impulsiva? Não, mas eu preciso ir ensinando e direcionando essa criança a enxergar os perigos, a se proteger. Quando tem um TDAH, ou o espectro, né, como eu citei, e o transtorno afetivo bipolar, é mais difícil eles visualizarem um risco e um perigo real. Porque a capacidade de planejar as ações é menor que o restante da população. Tem mais desordem, né? Ali, mais desordem não consegue organizar. A ingenuidade das relações é maior, então acaba aceitando amizades e grupos de risco. Se entrega com mais facilidade, né? Não tem muito filtro, né? Muito mais, não tem filtro. Né? Igual crianças e adolescentes com deficiência intelectual, né, síndrome de Down, eles confiam muito e aí a inocência coloca em risco. Só que na deficiência intelectual, por exemplo, na síndrome de Down, a gente não tem um fator impulsivo tão importante como tem nesses outros, né? Por isso que a gente fala na adolescência também o perigo que é o uso de qualquer substância. Porque se tem um impulso que já está ali gritando, imagina com o uso de substância, ele desregula mais ainda. Então, o autoextermínio, antes de chegar no ato final, ele passa por vários comportamentos autodestrutivos. Então, usar a substância é um tipo de comportamento autodestrutivo, só que a longo prazo, mas é autodestrutivo. Adolescentes ou crianças que falam muito mal de si mesmo o tempo todo, se punem verbalmente o tempo todo. Né? Ai, eu sou burro, nossa, eu não dou conta. Exato. Um outro exemplo, e crianças mais novas a gente observa, assim, olha, o cuidado que tem que ter, o quanto que a criança apaga uma tarefa escolar, o quanto que ela desiste de coisas porque ela tem medo de errar, o quão frustrada ela fica com os erros dela. E aí o caminho a gente precisa mostrar como, sem ser tanto sermão, sabe? Mas mostrando com a nossa vida. Como a gente se trata na frente dos nossos filhos quando a gente erra. Como que a gente se regula para que essa criança que está aprendendo com a gente entenda a se regular do meu estresse. Benilza, é o ensinar no caminho. Eu acho que a maioria dos pais hoje estão ensinando o caminho, mas não estão nele. Para a psicologia não estão ensinando nenhum caminho, eles só estão falando do caminho. Porque tá apontando, mas nem caminhar, ele está apontando, mas nem ele está trilhando, né? Exato. É incoerente. Sim. É muito incoerente. É complicado, né? Porque, olha só, eu sempre me cobrei muito. Me cobrei muito. E até eu entender que eu não tinha obrigação de ser perfeita, eu dei muito murro em ponta de faca. E aí eu vejo o meu pequeno
indo nesse caminho. E volta e meia mesmo, pelo menos uma vez por semana eu chamo ele e falo, escuta, vem cá. Você não é perfeito. E tá tudo bem. Você não vai ser e tá tudo bem. Eu não vou deixar de te amar porque tá dando errado. Estou aqui com você. Nós vamos errar, nós vamos acertar. Mas longe de mim, né, querer falar assim, eu sou a mãe perfeita. Não, eu erro demais. Eu sempre falo pro Miguel, acho que a mamãe pede muita desculpa. Eu falei, ainda bem que a senhora pede. Porque assim, paternar é errar, né? Mas a gente vê que as crianças hoje, elas estão abandonadas, elas são literalmente órfãs de pais vivos. A negligência afetiva está mais comum, né? E não é questão de tempo. As pessoas, eu acho que, a BNews, acho que eles veem hoje e falam assim, o tempo de qualidade não é quantidade de horas. É a profundidade em que eu me entrego naquele tempo que eu estou com meu filho. Mas os pais, eu acho que eles entregaram os pontos. Tipo, eu tenho que trabalhar 8 horas, eu tenho que perder 2 horas no trânsito, então eu tenho 1 hora com meu filho por dia, é isso aí. Mas você pode fazer valer essa 1 hora. Mas eu percebo que eles estão entregando os pontos e falando assim, é só 1 hora, então não vale a pena. E aí, as crianças estão indo. Tem essa leitura, mas tem uma leitura também que é assim, Uliana, é isso? Uliana. Nomes desafiadores, né? Quem sou eu? Olha o nome. Mas vai rompendo. Olha só, sobre essa percepção de tempo, tanto a quantidade como a qualidade é fundamental para a formação de base em saúde mental. Mas a gente vive com limitações, certo? Quando a gente está falando de negligência afetiva, a gente está falando, às vezes, de uma ausência na presença também, né? Já acompanhei e continuo acompanhando vários casos de famílias que um dos pais tem uma presença afetiva muito grande na ausência física. Por exemplo, lembro de um caso que me tocou muito, de um caminhoneiro. Tão raro estar em casa, mas eu nunca vi um dos pais tão presentes. Meu pai foi caminhoneiro. Te toca isso, né? Toca. Porque essa presença, ela é uma escolha. Então, eu fazia sessão de orientação parental, porque para acompanhar uma criança e adolescente, em algumas abordagens da psicologia, que é as terapias comportamentais contextuais, a gente precisa fazer sessão de orientação dos pais. E ele fez questão de me ligar e falar assim, doutora, eu quero que a senhora faça a minha sessão. Tem como ser online? Ou seja, eu nem cheguei a convidá-lo. Ele fez questão. Ele fez questão. E aí, nós fizemos a primeira sessão de pais, esposa e ele em videochamada. E foram várias sessões de videochamada. Eram várias mensagens dele me pedindo orientação do que fazer, como ligar para o filho entender que ele estava se importando. Uma criança. E ele tinha interesse de outros ainda, sabe? Assim, ele sabia da rotina do filho. Esse assunto vai ser o meu fio da meada para o próximo bloco. Ok, então vamos pegar esse assunto, porque mexeu aqui. Dá um tempo, né, para esse coraçãozinho aqui que se identificou. Vamos para um breve intervalo, voltamos logo para tratar da ausência, aliás, da presença na ausência. Vamos lá, fica aí, não vai embora. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado.
Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas. E da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos. E agora nós vamos pegar, né? Existe ausência na presença e presença na ausência. Eu fui criada com um pai caminhoneiro que voltou para casa quando eu já tinha 12 anos, mas eu nunca senti meu pai ausente. Esse é o maior exemplo, né? Um grande exemplo. E por que você não sentiu ele ausente? Mesmo ele estando fisicamente distante por alguns dias. Eu vou falar assim, eu tenho um temperamento muito parecido com o do meu pai. Então eu sou carne de pescoço às vezes, como ele. Meninas. E eu sou a filha do meio e eu peguei esse meio do caminho. Eu queria ser doce como a minha mãe é o tempo todo, mas eu não consigo. Meu pai, numa viagem, ele tinha acabado de chegar. E ele ia sair de novo. E na noite anterior, enquanto a gente estava dormindo, ele guardou no caminhão a mochila. E eu não vi essa mochila. Aí cedo ele me levou para o mercado, na padaria lá perto de casa. Aí quando voltou, ele me contou que ia sair de novo. E eu lembro, eu sentei nos pés dele, agarrei a canela dele e fiquei falando, não vai, não vai, não vai. Eu tinha 5 anos. E meu pai falou, vou voltar. Pode ficar tranquilo, papai vai voltar e vai trazer um presente para você. Eu não lembro quanto tempo ele ficou fora, mas ele voltou com um ursinho. Sabe daquelas bolinhas de isopor? Uhum. Daqueles que quando furava as bolinhas iam saindo tudo. E ele voltou dessa viagem com esse ursinho e uma mochila de ursinho, daqueles tipo canguruzinho. E eu lembro como se fosse hoje dessa viagem, quando ele voltou com esse ursinho. A mochila eu moí ela, usei até o final, até enquanto deu, mas o ursinho eu guardei. E eu não deixo ninguém encostar, nem meus filhos encostam nesse ursinho. Um dia eu mostrei pro mais velho, nossa mãe, que ursinho feio, mãe. Eu falei, cria vergonha, não fala do meu ursinho. Eu doei todos os meus brinquedos, mas esse eu não consegui doar, porque esse ursinho, todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro que meu pai voltou. Sinal de segurança. Né? Então, assim, eu vejo crianças hoje e me dói, porque eu tenho uma célula na minha casa, toda sexta, culto com as crianças do condomínio. E eu vou conversando com eles, eu vou dando corda, eles vão me contando. E às vezes eles contam assim, e eu fico pensando, gente, será que o pai e a mãe dessa criança tem noção de que ele já entende tal assunto? A gente tem que parar de menosprezar as crianças, os sentimentos deles, né, Abenilza? Exatamente, porque eles estão percebendo muito mais do que a gente está falando. Muito mais. E você sabe que essa sensibilidade é maior na adolescência? Ah, não tenho dúvida. Os estudos em neuropsicologia mostram que os adolescentes têm uma percepção mais aguçada, assim, dessa dinâmica familiar, mais que uma criança pequena até, que já tem muito. Então, muito do que não é falado, mas a forma como as emoções são expressas ou não expressas, sabe? Como esses membros se tratam ou não se tratam, conversam ou não conversam. É a dinâmica comportamental mesmo, regula ou desregula essa criança que está aprendendo com a gente a forma de ver e perceber o mundo. E aí, fazendo o link com o nosso tema, com a ideia de diminuir esses riscos, né, de autolesão e autoextermínio na infância e na adolescência, é muito importante sinais de segurança, de apego. Teu pai conseguiu te ofertar apego seguro, apesar da ausência física,
Não era uma ausência afetiva e emocional. E quando a gente está falando isso, pai e mãe que está assistindo esse programa, talvez você diga, mas eu amo muito os meus filhos. Amar é uma coisa, saber se relacionar é outra. Então, não se contente com o seu sentimento bonito. Porque só quem sabe o tamanho desse sentimento e o significado dele é você. O seu filho não tem nem obrigação de saber. A única coisa que seu filho tem condição de entender e acessar é o que você está entregando. E às vezes o que você está entregando é importante para você, mas não é importante para o teu filho. Faz sentido para você e zero sentido para o seu filho, porque é uma necessidade sua, não é dele. Então, se a gente quer prevenir saúde mental na infância e na adolescência, a gente precisa aprender a se conectar de forma segura com essa criança e com esse adolescente, de modo que ele entenda que nós estamos ali. Aconteça o que acontecer. Qual é o tamanho do nosso amor? Por que ficar bradando, eu te amo, eu te amo, eu te amo? As pessoas estão tão assim preocupadas com exposições na internet, postagens e falam, ai, hoje é meu aniversário, se meu marido não postou que me ama, ele para todo mundo ver, ele não me ama. A gente tá tão preocupado com o que é importante pra gente. Eu acho que é a descrição da pérola ao porco. Eu estou dando às vezes para uma pessoa algo que é pérola para mim, mas não é para ela. E aí, na infância e na adolescência, essa régua, né, precisa ser diferente. Eu preciso saber o que é pérola pro meu filho. Exatamente. O que é valoroso para ele. O que é importante, né? O que é muito comum também a gente ouvir nos consultórios, Eliana, é assim. O que o adolescente queria, às vezes era uma coisa muito, geralmente, a maioria das vezes era uma coisa muito mais simples. E a família ou vem com uma coisa absurdamente grandiosa e fica desconexa, né, dessa criança, desse adolescente, ou ausência. Também, porque não quis. Já que era tão pouquinho, não precisa, Exato. se faltar não tem problema. Mas você vê o quanto que a criança adolescente está recebendo amor no dia a dia, na rotina. Lembro de uma jovem que passou para a Universidade de São Paulo ano passado e ela me ligou chorando, assim, aos prantos. Benilza, eu precisava te ligar, porque eu tô aqui no meu quarto sozinha com uma mala. Eu não sei arrumar uma mala e não tem ninguém para arrumar uma mala comigo. Meu Deus. Isso não é sobre mala. Ali ela percebeu quão abandonada ela estava. Quão sozinha. E eu tentei comunicar com essa família diversas vezes e eu lembro que a família disse assim, é frescura, a gente sempre fez tudo por ela, deu o melhor. Que melhor? O que era melhor? O que eles consideravam melhor? Até que, ao ir para São Paulo, ela teve várias crises, descobriu o mundo sozinha. E um dia ela me disse algo que me tocou muito. Acho que você entrou num lugar para mim, não só de psicóloga, mas materna. E a gente começou a trabalhar isso, né? Eu falei, eu sinto muito, mas eu não consigo sustentar esse lugar para você. E, infelizmente, a sua vida te deixou um buraco aí e a gente vai ter que lidar com isso. E aí as crises foram parando, né? Claro que tem estratégias práticas, né, efetivas ali, mas a maior prática é assim, mudar o raciocínio de ver a vida. Então, muitas vezes no consultório de psicologia, o que a gente está fazendo é ajudando a criança e adolescente a entender a vida real que tem ou vai ter. E alguns não suportam isso. E não suportam porque assim, poxa, poderia ser diferente. Eu lembro que essa família ficou nisso, a gente dá o melhor porque a gente paga tudo. Até que um dia ela teve a coragem de dizer, vocês se tornaram para mim um caixa de banco. Eu falei isso num programa uns meses atrás, que os pais atuais eles são meros pagadores de boleto e as crianças estão governando lá, mas eles não tinham que governar. E governando daquele jeito desordenado, porque eles não têm desenvolvimento cerebral para isso. Eles precisam ser cuidados, né? É muito triste isso. Agora, outro fator de proteção, que eu acho que a gente tem que explorar bastante, é que assim, tem muitas famílias realmente bem intencionadas, mesmo em cuidar, em dar o melhor aos seus, sem sombra de dúvida. Mas eles se perdem no caminho porque não sabem se relacionar, até porque também não aprenderam a se relacionar, é aquela coisa de geração em geração, né? Eu não tive relacionamento com meus pais, estou tentando quebrar um ciclo aqui, alguns conseguem, outros não.
E vale lembrar que adolescentes ou crianças nessa transição, né, para a adolescência, em comportamento de se machucar, de se lesionar e até o autoextermínio, não necessariamente elas fizeram isso porque as famílias tinham esses montes de problema. Porque quem hoje está assistindo o programa e pode estar vivendo um luto por autoextermínio de um filho, que é um dos piores lutos que a psicologia conta, né? Porque é um luto assim que quem fica se sente abandonado, traído, é uma série de coisas, que eu não fui bom o suficiente para o meu filho ficar, é uma dor avassaladora. De entender que tem vários determinantes para a família, além da família também. Fatores genéticos para o desenvolvimento de transtornos mentais, a gente precisa ter a responsabilidade de mostrar os outros determinantes. Ambiente escolar. O ambiente escolar, nossa, ele quase que bate o recorde, porque é lá que está se formando as primeiras relações depois da família, que é a grande primeira relação que inspira para os demais. É claro que não é uma coisa clara e consciente para quem está fazendo, mas a psicologia é muito clara em dizer que nós repetimos o padrão da nossa família, né? A relação primária é o modelo para o restante das relações. E às vezes a gente repete sem saber que está repetindo. A gente tem mais os nossos pais do que a gente gostaria de ter. E os nossos filhos, lamentavelmente, sobrevivem a nós. Então, a gente precisa ter o zelo de entender que tem fatores culturais. Na pandemia mesmo, o maior fator era social, coletivo e político. Muito mais do que familiar. Mesmo que muitas famílias se dissiparam e mostraram um problema muito claro ali, elas se perceberam que elas não sabiam se relacionar, elas não sabiam conviver debaixo do mesmo teto. Ter sido um fator muito estressante para a infância e para o adolescente, né? O fator coletivo, social, mesmo e político, trouxe desesperança aos mais jovens. Que mundo é esse? Né? Que as Será que eu pessoas, quero continuar vivendo nesse mundo? nesse mundo que... Para ter uma profissão hoje, gente, é muito mais desafiador que antes. Antes você estudava, ensino médio, ia lá, fazer um curso técnico, faculdade, estágio. Pronto. Pronto. Agora, se você não tiver 3 pós-graduações e falar inglês, não vai. Quem dera também se fosse isso, Eliana. Você precisa ser um infoprodutor, né? Digital, você precisa ser muito bom nas redes sociais, que é um lugar de muito risco para o desenvolvimento de transtornos na adolescência, né? A rede social é um fator de risco e não é só o fato de ter ou não ter, mas os comentários que estão lá, como que essa criança ou adolescente está sendo expostos, né, sendo tratados, como aquilo vai formar e afetar a autoimagem, a autoestima dessa criança e desse adolescente. Por isso que a gente fala, deixa isso para mais tarde possível. Como isso afeta a percepção de mundo, né? A percepção de si mesmo, a percepção do outro e a percepção do mundo. E sobretudo, Liana, entender que essas crianças e os adolescentes, eles estão precisando de mais segurança na nossa imagem de adulto, que o mundo pode ser melhor. Nós estamos muito divididos, muito polarizados em ideologias, em política, em uma série de coisas, e com isso só vai gerando desesperança. Estamos divididos e conquistados e não percebemos. Sim, mas tem uma boa notícia, a gente vai explorar em outro bloco, eu espero que sim, que é sobre... A mesma família que pode gerar um fator de risco para o autoextermínio é a mesma que pode também gerar fator de proteção, de evitar isso, se decidir por algumas mudanças que são fundamentais. Vamos lá. O tema é forte, é longo, não vai terminar hoje, mas nós vamos para um breve intervalo para a gente fechar essa primeira etapa. Não vai embora, volto logo logo. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em
145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos e eu já vou adiantando. O outro assunto não vai terminar hoje. É impossível tratá-lo apenas em um capítulo. Nós já vamos ter a parte 2 e hoje nós estamos entrando nesse assunto, estamos tendo a percepção, né, Benilza, do que é essa situação. E no capítulo 2 é que nós vamos tratar de prevenções, profilaxia e tudo mais. Mas eu quero deixar esse finalzinho de bloco para a Benilza fechar com chave de ouro. O tempo é seu. Agradeço a confiança mais uma vez. Vamos lá. Porque a gente precisa falar desse tema, especialmente para você que está em casa tentando quebrar ciclos com seu filho, né? Tentando dar uma infância, uma adolescência melhor. E a melhor coisa que você pode ofertar é um ambiente de segurança para a saúde mental. Se a gente quer evitar ou diminuir a chance de transtornos mentais em nossos filhos, nas gerações, diminuir a chance de que eles se machuquem ou façam mal para eles, o lar, a família, precisa se tornar um ambiente de segurança. Porque mesmo que ele desenvolva qualquer transtorno e tenha pensamentos ou desejos contra si mesmo, a psicologia está aí há muito tempo para provar que esses ambientes validantes, reconfortantes de apego e segurança aumenta a chance de fazer com que essa criança e adolescente desista da ideia de desistir, acredite mais em si mesma, supere os desafios, ou seja, ela não vai ficar ilesa. Nós não estamos ilesos, até porque se a gente olhar a saúde mental das famílias, as crianças não são as únicas e nem as primeiras a estar dentro de um transtorno mental. Muitas vezes as famílias não sabem, não percebem e até ignoram que tem um quadro de ansiedade, depressão ou desregulação emocional, um transtorno de humor explosivo intermitente, uma série de coisas a serem tratadas. Isso não sendo tratado, a tempestade vai molhar a criança e o adolescente e vai juntar com os fatores de risco do próprio desenvolvimento e crescimento e o processo do desenvolvimento psicológico da criança, que vai se juntar com os fatores do mundo mesmo, que é da vida social, que é da vida escolar, que são das relações. Isso vai virando marcadores de risco. Porém, quando tem uma família onde pai e mãe cuidam da própria saúde mental, da vida espiritual, de si mesmo de modo geral, mesmo que essa criança e adolescente tenha um desenvolvimento emocional afetado de alguma forma, porque vida perfeita a gente não tem, ela consegue, através desse contexto validante, que ampara, que acolhe, que respeita e que sabe entender o que é do desenvolvimento infantil da adolescência, ela consegue passar por esses desafios. Ainda assim, tem uma chance, Benilza, dessa criança e adolescente fazer alguma coisa contra si mesmo? Infelizmente, tem, gente, mas a chance é bem menor quando eu estou dentro de uma família funcional. E funcional não é perfeita, mas é que apesar das imperfeições e do desafio, são membros que se corregulam, que se ajudam, que se acolhem. E esse ajudar e acolher não é aquilo que eu estou falando, mas é como eu estou vivendo as minhas relações,
como o esposo trata a esposa trata o esposo e vice-versa, até porque tem vários estudos, e a gente pode falar em um outro bloco sobre isso, em outro programa, de que a saúde mental conjugal do casamento desses pais é um fator importante para o desenvolvimento da saúde mental dos filhos. E olha, quem está falando isso é uma ciência nada religiosa, que está provando que a gente começa prevenindo e cuidando nessas pequenas coisas. E eu quero voltar aqui em outro momento, explorar sobre esse assunto e trazer para vocês sobre o que fazer para prevenir, orientações práticas e diretas para que aumente a esperança dos nossos filhos, dos nossos jovens e adolescentes. O que cabe a nós, né? Porque tem coisa que não cabe a nós. E a gente, infelizmente, tem que aceitar que não cabe a nós. A gente queria proteger, né, de tudo isso. Mas o que cabe a nós? Nós vamos falar sobre muitas isso. Coisas. Vamos. Abenilza, obrigada por essa primeira Eu parte. mais uma vez. Que bom que nós teremos a segunda parte, né? E eu quero agradecer a sua presença e dizer para você, enquanto há vida, há esperança. E muitas vezes o problema só está esperando você dizer, eu vou atrás. E ele vai se desenrolar. Eu quero dizer para você que existe um Deus que ouve as tuas aflições, um Deus que não despreza nenhum coração quebrantado e contrito diante dele. Então, busque ajuda. Nós vamos falar no próximo capítulo sobre as formas de pedir ajuda, mas hoje eu já quero deixar com você. Clame por ajuda. Você sabe onde encontrá-la. Obrigada pela sua presença e até a próxima parte. Fica com Deus. Obrigada, Abenilza. Eu agradeço. Até o próximo programa.